Muito boa tarde. Olá, vamos nos unindo, vamos nos juntando. 1 mais 1 é sempre mais que 2. É sempre um prazer nós estarmos reunidos em torno da luz, em torno da verdade, em torno do caminho, em torno da vida, em torno de Jesus. Que assim seja, hoje e sempre. Muito feliz por termos essa oportunidade. Como disse Jesus na última ceia, eu quis muito comer essa última Páscoa com vocês. Cada um de nós também tem muita saudade do amor, tem muita saudade de Jesus, quer muito comungar, compartilhar com o Mestre. Muito boa tarde, Mônica, Luciene, Maria José Sobral, Janete, Andréia, Adileia, Maria Inês, Leila. É realmente uma alegria nós compartilharmos, estarmos juntos, repartirmos o pão, multiplicarmos o pão entre nós. Que assim seja para todos nós sempre. Maria José está falando que o som está baixo. Tomara que se possa resolver. Nós nos aproximamos mais e aumentamos da nossa parte o volume do equipamento original. Maria José, dá um toque depois se melhorou um pouco, para a gente poder facilitar a nossa comunicação. Hoje nós viemos trabalhar uma ferramenta fundamental das nossas vidas, que são as emoções, que são os sentimentos, a maneira de nós lidarmos com as nossas sombras. Como assim? O que a gente precisa fazer para lidar bem com as nossas sombras? Vocês já pensaram a respeito disso? As situações de pressão, no geral, elas fazem aflorar de dentro de nós as nossas piores e as nossas melhores emoções, nossos piores e melhores sentimentos. Essa situação que nós vivemos hoje, a transição planetária, as tensões próprias da pandemia, da guerra política, das divergências todas que nós vivemos, tem feito aflorar nas redes sociais, no trânsito, dentro das famílias, o melhor de nós e o pior de nós. Isso é visível, não é mesmo? Nós, para pensarmos sobre a questão da transição em geral e sobre a reflexão sobre nossas emoções mais sombrias, nós vimos trazer uma reflexão que veio até nós hoje, pela nossa amiga Eunice Monteiro, a Anice, nossa amiga de diversos trabalhos. E a história diz assim: na lenda da linda deusa Kuan Yin, ela precisa atravessar um lago, mas é impedida por um dragão que guarda as águas. Muitos já haviam tentado passar para o outro lado, mas sem sucesso. Foram mortos pelo dragão. Eles lutavam contra o animal, fugiram, tentavam feri-lo, ou saíam derrotados, ou saíam mortos.
Quan Yin, ao chegar à margem do lago, viu o dragão, permitiu que o mesmo se aproximasse e, em vez de fugir ou começar uma guerra, ela simplesmente conversou com ele por um longo tempo. Alguns dizem que foram anos. Por fim, o dragão lhe fez uma reverência. Ela fez uma reverência ao dragão e conseguiu chegar à outra margem do lago montada no animal que ofereceu seu dorso. Quan Yin não fugiu ou odiou suas sombras. Ela teve a humildade e sabedoria de encará-las. Não é bonita essa história? O que vocês acham? É bonito que a gente possa pensar essa história em todas as suas nuances e tentar retirar dela o que a gente puder para pensar sobre as nossas emoções, sobre as nossas sombras. A travessia do lago, é claro que representa essa ultrapassagem sobre as nossas sombras, sobre as nossas emoções mal resolvidas. Nós todos acumulamos emoções mal resolvidas a partir da experiência básica do erro. Quem de nós nunca erra, não é verdade? Impossível viver sem errar. Mas nós atribuímos ao erro, vivemos o erro, atribuindo ao erro culpa quando nós erramos com os outros, mágoa quando os outros erram conosco, generalizações quando vivemos a situação do erro através dos preconceitos, tentativas de defesa de todos os erros que podem acontecer através do medo, e tudo isso é lixo. Tudo isso é derrota diante do dragão. Porque aqueles muitos na história que tinham vindo até o lago e que fugiram ou guerrearam com o dragão e perderam de uma maneira ou de outra, somos nós. Nas nossas vidas passadas e nas múltiplas experiências que nós tivemos até chegar agora. Até chegar agora, nós temos brigado com as sombras. Nós temos fugido das sombras, representando a rebeldia e a negação. O negacionismo e a revolta, tão em voga hoje. Esses partidos políticos que se enfrentam durante a pandemia são, de um lado, o negacionismo, de outro a revolta, de um lado a fuga, de outro lado a guerra. Nenhum dos dois certamente favorece a superação. Parece que as opções do Brasil, parece que as opções do ser humano diante da pandemia, diante da transição planetária, são a revolta ou o negacionismo. Parece que nós temos que optar entre essas duas, mas é visível o quanto a fuga do lado do negacionismo não ajuda a superar, multiplica os problemas. Mas igualmente o medo da revolta, a culpa da revolta, a guerra que é consequência da atitude da revolta, também é gasolina no incêndio. Precisamos dessa lucidez para buscar uma nova atitude. O Brasil só pode ter uma chance
de progresso a partir de Brasília, se nas eleições nós conseguirmos superar esses dois padrões. Esses dois padrões precisam ser vencidos e nós, a vitória exterior sempre ocorre, sempre a decorrência de uma vitória interior. Então, nós precisamos de uma vitória agora sobre a revolta e o negacionismo para possibilitar uma vitória coletiva sobre a revolta e sobre o negacionismo. Então nós temos uma tarefa fundamental. Quem amar o Brasil, muitos dizem amar o Brasil. Quem amar o Brasil de verdade precisa fazer em si a transformação que nós queremos para o nosso país. Com tanta lucidez, desafiou Mahatma Gandhi. Faça em si a mudança que você deseja para o outro. As muitas vidas nossas que nos têm feito revoltar ou guerrear, fugir ou querer exterminar nossas sombras, não nos tem feito atravessar nosso lago. Pois Deus, na sua enorme bondade e generosidade, nos dá sempre novas oportunidades. E nós, como a princesa, chegamos mais uma vez à beira do lago. Como nós chegamos à beira do lago? Com que atitude? Será que nós queremos repetir os padrões tão infelizes que nós temos reproduzido até agora? Tristemente, tristeza daqueles que quiserem ainda se aferrar à revolta ou à fuga, ao negacionismo ou à guerra. Você é desses? Você se vê nesses últimos tempos aferrado a alguns desses polos? Como o budismo nos propõe, como Siddhartha Gautama nos ensina, o caminho do meio, como o oráculo de Delfos já nos ensinava, nada em excesso. Nós enfrentamos um desafio. Como lidar com as nossas emoções desarmônicas? Como lidar com as nossas sombras? Porque também quando a gente se acerca do lago das emoções, nós vemos surgir do lago o dragão. O que fazer? Se você estiver cansado da guerra e cansado da fuga, você pode ter uma chance fantástica, como a nossa linda princesa. Você estará disposto? Kuan Yin? Que assim seja. Vendo emergir o dragão, nós, quando percebermos que está emergindo de dentro de nós essa emoção desarmônica, o que nós devemos fazer? Seguindo a nossa princesa, deixar essas emoções se aproximarem, mas observar as emoções, não sermos tomados e dirigidos por ela, nem guerrearmos, brigarmos, tentarmos exterminá-las, mas deixarmos que elas se aproximem, respeitá-las, admirá-las e conversar longamente com elas, sem pressão, sem pressa nem pressão, conversar com as nossas sombras, perceber de onde elas surgem. E pela revelação dos Espíritos, a nossa sombra básica é o orgulho e o egoísmo. É esse o nome do dragão.
Nós precisamos ver de onde ele surge, das profundezas de onde ele surge. Nosso orgulho, nosso egoísmo, ele é uma herança da nossa porção animal, porque a nossa evolução é do átomo ao arcanjo, passamos já pelo reino mineral, vegetal, animal e hominal e alcançaremos o reino angelical, no ritmo que nós mesmos impusermos a nossa evolução. Mas o orgulho e o egoísmo são a herança, são a transformação da herança animal no reino hominal. O orgulho e o egoísmo são uma leve evolução do instinto, que tudo divide entre o que é favorável e o que é contra, e que diante daquilo que nos é contra, faz com que nós fujamos ou ataquemos. Não é assim? O egoísmo é uma pequena evolução do instinto, uma quase imperceptível evolução do instinto. Não há por que brigar com ele. Precisamos perceber aquele animal. Aquele animal faz parte de nós, como o dragão faz parte da princesa. Conversando longamente, respeitando longamente, observando longamente o seu orgulho, o seu egoísmo, você vai aos poucos fazer dele uma ferramenta para a sua evolução. Precisa muitas vidas? Precisa só alguns anos? O que precisa mesmo é de lucidez e coragem. A coragem não está em guerrear ou em fugir. Agora, a coragem está em permanecer, observar e se transformar. Você tem essa coragem? Essa é a verdadeira coragem. As emoções surgem e você as assiste surgir, dialoga com elas e propõe-se a uma transformação. Concretamente, como é que isso pode se dar nesse momento, na sua vida, na minha vida, na nossa vida? Jesus nos deu um mapa geral de transformação do egoísmo, de sublimação do egoísmo. E a sublimação do ser, a sublimação da existência tem o nome de amor. A nossa trajetória existencial vai do orgulho e do egoísmo à fraternidade e ao amor. Quem está disposto? Quem está disposto? É essa a questão. Quem tem a coragem de ver o dragão se aproximar, olhá-lo, respeitá-lo, admirá-lo, conversar com ele, negociar com ele, e nessa atitude de respeito mútuo, de espelhamento, se transformar. No mapa de Jesus está escrito: ama teu próximo como a ti mesmo. Essa é a orientação básica. Amai os seus inimigos, também diz o Mestre. Aqui nós dizemos que sendo o nosso maior inimigo nós mesmos, amai as tuas sombras. O que você acha disso? O lago é a transição planetária, é a pandemia, são as tragédias, são as guerras, as disputas, os ódios no mundo. Nessas disputas, nesse lago da pandemia, das guerras, a gente vê emergir as nossas piores emoções. Você não percebe isso?
Todos nós percebemos. O que fazer com o dragão que surge do lago? Perceber que ele somos nós. Que não há sentido em guerrear quem a gente odeia, quem a gente nega, quem a gente se revolta. Porque aquele que se revolta somos nós. Por quantas vidas fica o ser brigando com o outro? Fica um braço, como um braço brigando com o outro? Quantas vidas ele precisará para perceber que quando um braço soca o outro, a dor dói também nele? Quantas vidas nós precisaremos para isso? Que a vitória da humilhação de um sobre o outro volta para nós na forma da vingança. Será que nós não percebemos isso ainda? Vamos continuar querendo esmagar quem é evangélico, querendo vencer o católico, e o católico ao evangélico, quem é do Bolsonaro querendo exterminar Lula, quem é de Lula querendo exterminar Bolsonaro, e homens e brancos, e ricos e pobres, e de times, de classes. Por quanto tempo ainda continuaremos nos extremos? Como coletividade ninguém poderá dizer, mas como indivíduo só você poderá dizer. Aprender com a psicologia que o outro é espelho do eu. Aprender com Jesus que o caminho da existência é o amor. E para nós aprendermos a amar o próximo como a nós mesmos, precisamos da regra de ouro de fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. No mapa de Jesus, que é o Evangelho, está claramente colocado o nosso desafio. Porque eu estive entre vós, disse Jesus, e eu tive sede, e alguns me deram, outros não me deram de beber. Eu tive fome, alguns me deram, outros não me deram de comer. Eu estive doente, alguns me foram visitar, outros não. Eu estive preso, alguns me foram acolher, outros não. Eu estive refugiado, alguns me amaram, me serviram e outros não. E a cada vez que algum de vós assistir, servir e amar um dos pequeninos do mundo, será a mim, Jesus Cristo, que vocês estarão acolhendo. É uma lição inesquecível, meus amigos. A tarefa está clara. A pandemia e os outros ceifadores que ainda virão chacoalhando nossas sociedades pelas mortes, pela fome, pela miséria, pela desigualdade, pela tragédia, pela catástrofe. Essas situações se multiplicarão e aumentarão e oferecerão como nunca para todos nós oportunidades de acolher e de servir Jesus. Como famintos, como sedentos, como doentes, como presos, como refugiados. É Jesus por toda parte, assim como o dragão era a princesa. Ao invés de nos opormos aos que têm diferença conosco, percebamos que a lição da diferença está na cooperação. Encontremos um motivo de solidariedade, de fraternidade, de amor verdadeiro ao Brasil, para nos unirmos, para admitirmos nossos erros
e nos unirmos. Se nem todos forem capazes de fazer isso, nós não ficaremos dependentes da decisão dos outros. Mas nós dependemos da nossa decisão. E aqueles que estão à nossa volta serão influenciados pela nossa decisão. E nós poderemos espalhar e multiplicar Jesus na vida. Ide e pregai, que foi o desafio de Jesus, está longe de ser uma pregação pela palavra, como nós fazemos aqui. A nossa pregação agora precisa ser por sentimentos, pensamentos, palavras e ações. Sentimentos, pensamentos, palavras e ações. Os teus queridos estão esperando de você essa manifestação rumo de boa vontade para o amor. Para um pouco mais inseguros, quem sabe, poder segui-lo e manterem a sua união nessa redenção, porque o amor cobre a multidão dos erros humanos. Nossos espíritos familiares, nossos anjos protetores estão aguardando de nós um gesto concreto. Os diretores planetários estão aguardando da humanidade um gesto concreto. Será a partir da nossa postura diante da miséria, da tragédia, da necessidade humana, de ricos e pobres, porque o desespero é democrático, a desistência da vida é democrática, da doença é democrática. Nós estamos cercados de necessitados. Nós mesmos estamos necessitados, pois a nossa necessidade será resolvida ajudando o outro, porque é dando que se recebe. Preparemo-nos, meus amigos. Conversemos com as nossas sombras no ato mesmo de ajuda ao próximo, de ajuda ao espelho, porque é olhando o espelho que nós vamos nos transformar. É ajudando o outro que nós nos ajudaremos. É perdoando o outro que nós nos perdoaremos. É nos abrindo à transformação, ao serviço para a transformação do outro, que nós nos transformaremos para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. A partir de agora, depois dessa primeira parte, que é a estimulação, pela reflexão, nós queremos trazer aqui o nosso momento de oração. Seguindo essa linha que surgiu da nossa própria conversa, que nós pensemos e busquemos a oração de São Francisco. Dizendo: Senhor, fazei de mim, fazei de cada um de nós instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio, em mim e no mundo, que nós levemos o amor. Onde houver discórdia, em mim e no meio, que nós levemos a união. Onde houver mágoa, em nós e no mundo, que nós levemos o perdão. Onde houver trevas em mim, em cada um de nós e no mundo, que nós levemos a luz. Onde houver desespero em nossas almas e nas outras almas, que nós levemos a esperança.
Onde houver tristeza, que nós levemos alegria. Onde houver dúvida, que nós levemos a fé. Mestre, fazei com que nós procuremos mais consolar que sermos consolados. Compreender que sermos compreendidos, amar que sermos amados, porque é dando. Hoje consolida-se como nunca a verdade universal de que é dando que receberemos. Será perdoando as nossas sombras e os nossos erros que nós seremos perdoados. Será ajudando na transformação daqueles que nos cercam, recuperando plantas, acolhendo animais, ajudando famintos, sedentos, doentes, presos e refugiados, que nós mataremos as nossas sedes mais profundas, que nós mataremos as nossas fomes mais profundas, que nós nos curaremos, nos libertaremos, encontraremos a nossa pátria no amor de Deus. Que assim seja por toda a vida eterna, a partir do despertar de agora. Graças a Deus. Que assim seja. Muito obrigado, São Francisco. Muito obrigado, amigos espirituais. Que essa capacidade de nos transformarmos na transformação do outro, como uma mão que lava a outra, como uma faca que se afia na outra, como o seguidor autêntico de Jesus que se propõe a amar o próximo como ama a si mesmo, que nós vençamos as nossas sombras, não pela fuga nem pela revolta, mas pela aceitação, pelo acolhimento e por fazer do egoísmo um instrumento de transição para o amor. Graças a Deus, agora, nessa terceira fase das nossas reflexões, nós vimos conversar com vocês. Espero que o som tenha sido resolvido. Não sei se foi possível. Não consigo entender por que o som ficou baixo. Que pena. Tomara que vocês tenham conseguido encontrar um fone de ouvido e resolver esse problema. Para mim foi muito gratificante esse momento de hoje. André Salvatore fala: essa lenda é belíssima, nos faz perceber o quanto brigamos com a vida, acabamos nos fechando nos medos, culpas, orgulho. Precisamos encarar nossos dragões e seguir em frente. Perfeito, André. É isso mesmo. E a Leila fala que a coragem da transformação seja uma realidade nas nossas vidas. Assim seja para todos nós, que essa egrégora que a gente forja nesse momento sirva para nós, unidos numa mesma ação, ou integrados numa mesma ação em diferentes espaços, não importa, que a gente consiga ter essa superação, atravessar o nosso lago nas costas e integrados aos nossos dragões, não é? Tipo uma corrente do bem, como diz a Adileia. Isso mesmo. Vamos ver se alguém traz. A Helena Chiodo fala que tenhamos força, coragem e fé para nos transformarmos. Porque essa é a tarefa. Chega de demonizar o outro, chega de culpar, chega de tentar punir o outro. A vitória depende
de fazer a transformação em nós. E a transformação em nós depende do acolhimento às nossas sombras. De transformar as nossas sombras pelo acolhimento, pelo diálogo, pela transformação pacífica. Sem culpas, sem medos, sem punições. Não é? A Leila festejando, o momento é muito bom, eu também adoro esse momento. Se você achar que serve para mais alguém, multiplique o que para você for muito bom. Que assim seja. A Mônica falando que é um momento único de muita paz, amor e luz. Multipliquem, amigos, compartilhem, transbordem o sentimento de gratidão. A Leila fala, vencer barreiras internas e externas. É isso. Que essa vitória, não sobre as nossas sombras, com as nossas sombras, nas costas, sublimando, utilizando as nossas sombras, como o alcoólico nos Alcoólicos Anônimos usa o seu vício para se libertar, se curar na cura do outro. Como essa metodologia do AA que serve para todos os nossos vícios. Utilizemos essa metodologia fantástica para curar os nossos vícios. Porque o 12º passo do AA, da metodologia do AA, é que a gente só se cura no processo de servir à cura dos outros. Alcoólicos de todos os vícios. Sexólatras, alcoólatras, narcóticos, viciados em jogos, viciados em consumo, viciados em queixa, viciados em chocolate, viciados de todos os tipos. Unamo-nos no serviço, porque será assim que nós nos curaremos, curando os outros. Dediquem-se, meus amigos, sirvam, porque quem quiser ser o primeiro, que é essa condição de estar presente na transição planetária, será aquele que mais servir. Grande abraço, que essa comunhão nossa nos faça, coloque essa corrente do bem, essa egrégora de transformação para se multiplicar no serviço com Jesus. Grande abraço, meu amigo, minha amiga, e que a gente possa, semana que vem, ter mais momentos de oração-ação. Pretendo colocar a minha agenda, espero que a gente consiga estar muito junto, não só em mais dias, como em mais profundidade. Se você quiser alguns de nossos livros, esteja à vontade, peça pra gente pelo e-mail, pelo MSN, principalmente pelo MSN, aqui no Face mesmo, e a gente verá um jeito desse material chegar até a sua casa. Saúde segundo Jesus, grãos de mostarda, reflexões para remover montanhas, e Saulo e Paulo, tudo convergindo para a nossa transformação interior na prática da compaixão exterior. Graças a Deus, muita gratidão a cada um de vocês encarnados e a cada um de vocês desencarnados, que vieram aqui assistir, que vieram aqui inspirar, que vieram aqui servir, aproveitando esse momento para espalhar e transbordar luz. No fechamento desses trabalhos, imaginemos uma grande luz, uma grande bola de luz aqui gerada, crescendo, crescendo exponencialmente pelo amor, pela compaixão, pelo serviço de cada um de nós, até envolver, acolher a Terra inteira e cada um dos seus seres, minerais, vegetais, animais, hominais e angélicos, para que todos nós unidos
sob Deus, digamos juntos: Pai nosso, que está no céu e na terra, santificado seja o teu nome, que venha a nós o vosso reino, que nele, que na terra toda seja feita a tua vontade, que é o amor, assim na terra como no céu, assim entre os encarnados como entre os desencarnados. Que o pão nosso de cada dia, que é a compaixão, nos seja dada todos os dias e que nós exercitemos essa compaixão todos os dias. Perdoa, Pai, se ainda tivermos quedas, como é natural que aconteça, ninguém aprende sem errar. Perdoa as nossas dívidas da mesma forma que nós perdoamos a quem nos tem errado conosco, nos tem ofendido. Não nos deixes cair profundamente nas tentações, para assim nós nos livrarmos das grandes dores, por termos nos aberto ao caminho suave da compaixão, da solidariedade, da caridade, da fraternidade. Graças a Deus, graças à boa vontade de todos, e até o nosso próximo encontro. Que assim seja. Um grande abraço a vocês.